É muito bom estarmos na casa de Deus. Estou feliz por estar aqui com vocês, rever algumas pessoas conhecidas, outras que não me conhecem. Meu nome é Vanderlei Ricken e nós estamos aqui hoje para a gente começar estudando a Bíblia no livro de Daniel. Daniel no capítulo 8. Daniel no capítulo 8, versículos 12 a 14. A revista Vida e Saúde, a nossa revista Vida e Saúde, de janeiro, aqui na parte final da revista Vida e Saúde, eu escrevi no mês de agora de janeiro, uma meditação, e essa meditação tem bastante a ver, com o que eu vou falar hoje. A Bíblia foi escrita através dos profetas, pessoas inspiradas por Deus escreveram, e ao eles receberem sonhos, visões, eles foram escrevendo a palavra de Deus. Não que eu seja um profeta, nem nada assim, mas no ano passado eu tive um sonho, e nesse sonho, não é um sonho, não é um profeta da Bíblia nem nada, é só um sonho que depois eu fiz uma aplicação espiritual para esse sonho. Nesse sonho eu estava dentro de um ônibus, e de repente eu presto atenção assim no motorista, eu percebo que no sonho, ele é cego. Aí eu fiquei assim muito admirado, porque a rua era bastante sinuosa, fazia muitas curvas, assim como se fosse lá para o Jorjão e tal, muitas curvas assim, e ele, e eu percebendo que ele era cego, mas tudo certinho, conduzindo o carro bem certinho. E pior de tudo, que daqui a pouco, além dele ser cego, eu pensei, nossa, ele deve ter uma capacidade mental assim, de memorizar aquele caminho, extraordinária, Só que daqui a pouco ele largou ali a boleia e começou a conversar com as pessoas dentro do ônibus. E o ônibus continuando a fazer o percurso. E aquilo me chamou muito a atenção. Depois, no final, eu vou explicar um pouco melhor e a aplicação que eu fiz para esse sonho. Abra sua Bíblia ali, Daniel capítulo 8, versículos 12 a 14. Diz assim: E o exército lhe foi entregue com um sacrifício contínuo por causa das transgressões. Falando aqui de um poder contrário ao reino de Deus, que tinha certas ações, e lançou a verdade por terra, e o que fez prosperou. Então ele pegou a verdade, lançou por terra, e estava tendo sucesso, estava prosperando nisso. Daí, o que acontece? Depois ouviu um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava, até quando? Quer dizer, essa verdade sendo lançada por terra, e quem fez isso prosperando, mas até quando? Aí a resposta: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Essa profecia ela é muito conhecida do Adventista. Se você está nos visitando, você deverá ter esse privilégio. Depois você peça para algum adventista para lhe ensinar detalhadamente, porque ela tem vários detalhes, a gente não vai entrar nos detalhes, mas essa profecia ela é tão significativa, justamente porque ela demonstra quando é que essa verdade que havia sido lançada por terra, ela seria restaurada. E, encaixando ali na profecia, que começa no ano 457 a.C., 2.300 anos, vai até 1844. Por causa desse calendário profético é que surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Hoje a gente vai ver alguma coisa relacionada à história da Igreja Adventista. Existe um texto de Ellen White que diz assim: Deus fez de sua igreja um conduto de luz, e através dela comunica seus propósitos e sua vontade. Ele não dá a ninguém uma experiência independente da igreja, uma experiência separada da igreja. Por isso que existe a igreja. A igreja surgiu para restaurar a verdade. Então não faz sentido uma pessoa de forma independente de repente ter uma iluminação e querer que a igreja siga um pensamento diferente daquilo que Deus tem mostrado para a igreja. Ele não dá a ninguém uma experiência independente da igreja, não dá a ninguém um conhecimento de sua vontade para a igreja inteira. A pessoa teve uma revelação e ele agora quer aplicar, quer que toda a igreja siga aquele sonho que eu tive. Eu tive aquele sonho, agora eu quero que todos vocês façam alguma coisa que eu recebi.
naquele sonho. Não é assim que funciona. Deus tem a sua igreja, Deus conduz a sua igreja. Não dá a ninguém um conhecimento de sua vontade para a igreja inteira, enquanto a igreja, o corpo de Cristo, é deixada na escuridão. Então Deus não vai revelar para uma única pessoa a sua verdade, enquanto que a igreja toda fica na escuridão e aquela pessoa, aquele arauto, tem que agora mostrar a verdade para toda a igreja. Não é assim que funciona, nunca foi assim. Deus investiu sua igreja com especial autoridade e poder, por cuja desconsideração e desprezo ninguém se pode justificar, pois aquele que assim procede despreza a voz de Deus. Então Deus tem o seu povo, surgiu como resultado da profecia para restaurar a verdade, e essa é a função da igreja, restaurar a verdade. Desde o seu início, nós tínhamos ali na parte histórica da igreja os pioneiros. Nessas fotos aqui eles aparecem já com mais idade, mas eles eram bem novos. Ellen White tinha 17 anos, por exemplo, só para ter uma ideia. E esses pioneiros se uniram em torno de uma temática, que era a volta de Jesus. A profecia dizia, né? Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Eles entenderam que essa purificação do santuário deveria ser a volta de Jesus. Então isso uniu gente de todos os lugares. E mais interessante é que essas pessoas, elas vieram das igrejas que eles faziam parte naquele tempo. De diferentes igrejas, metodista, congregacional, católico, o batista do sétimo dia, de tudo que tinha lá. E essa foi a forma que Deus utilizou para que a verdade pudesse ser restaurada. Aquela verdade que tinha sido lançada por terra, e quem estava fazendo, estava prosperando, ela passa a ser restaurada após 1844. Ellen White diz assim: cobro ânimo e sinto-me abençoado ao reconhecer que o Deus de Israel ainda está guiando o seu povo e continuará com eles até o fim. Não sei quantos conhecem esse quadro. É o Cristo do Caminho Estreito. É uma representação artística da primeira visão de Ellen White. Ele é interessante porque ele tem assim uma série de personagens e de instituições, e tem muita coisa da nossa história nessa imagem. Quando a gente olha aqui, por exemplo, nós vemos aqui desde Ellen White, Guilherme Miller, uma série de pioneiros, né? Depois nós temos aqui ao centro Cristo, por isso que é o Cristo do Caminho Estreito. Temos ali os 3 anjos, as 3 mensagens, os testemunhos de Jesus, a lei de Deus. Temos também aqui na parte final, vários desses representam diferentes instituições que nós temos no mundo. E existem alguns desses pontos que eu quero destacar aqui. Por exemplo, esse personagem aqui que está numa bicicleta, esse aqui é o Dr. Kellogg, um cara muito capaz e que fez assim algo muito importante na igreja. Ele teve um papel muito importante na igreja. Ele era, até que está sendo representado ele numa bicicleta, porque diziam que ele era tão fantástico assim, que enquanto ele estava andando de bicicleta, tinha uma pessoa escrevendo e ele ditando o livro e o cara copiando ali rapidinho ali, né? Mas tem uma parte mais complicada da história do Dr. Kellogg. Tem muito a ver também com os nossos dias, como vocês vão, como a gente vai chegar lá. Nessa parte aqui do quadro, lá na parte de cima, tem uma instituição nossa ali, pegando fogo. Essa aqui. Esse aqui é o sanatório lá de Battle Creek. Esse sanatório, ele pegou fogo justamente porque nessa ocasião, a igreja estava enfrentando uma séria dificuldade, e a profecia apontando que a igreja estava surgindo para restaurar a verdade, mas agora ela começa a ir para um lado não muito adequado, e Deus começou a agir para que ela pudesse, de fato, cumprir a profecia. Ellen White diz assim: nas visões da noite, Ellen White nessa época estava lá na Austrália, outro lado, né? Nas visões da noite vi um anjo permanecendo com uma espada, como que de fogo, estendida sobre Battle Creek. Como o sanatório, administrado pelo Dr. Kellogg, ele pegou fogo. O Dr. Kellogg agora já fez todo um planejamento para a construção de um novo, muito maior, muito mais fantástico. Mas daí, como é que teria um dinheiro para construir
esse novo sanatório? Ele pensou o seguinte: eu vou escrever um livro, e assim como Ellen White tem feito em outras ocasiões, também tem escrito para levantar fundos para construções, para outras coisas, nós vamos vender esse livro para que o sanatório de Battle Creek possa ser construído. E ele escreveu esse livro, O Templo Vivo. Foi passado lá para a comissão. Ellen White, nesse período, mandou uma carta dizendo que não deveriam publicar esse livro. A comissão decidiu não publicar, mas como a própria gráfica lá, a própria editora, ela prestava serviço para fora, aí o Dr. Kellogg falou assim: não, então publica aí que eu pago. E quando estava tudo preparado para publicar, a editora pegou fogo também. As chapas já estavam lá todas prontas, e foi um incêndio assim, muito diferenciado. A tal ponto que o comandante do Corpo de Bombeiro, ele falou o seguinte, está no jornal lá da época: há alguma coisa estranha com os incêndios dos Adventistas do Sétimo Dia, em que a água despejada age mais como gasolina. Olha que interessante. A profecia estava apontando o surgimento de um povo para restaurar a verdade. Mas naquele momento ali, na virada do século, ele começou a ter uma certa dificuldade. E Deus foi agindo para que a profecia continuasse se cumprindo. Aí Ellen White, depois comentando essa ocasião, ela diz o seguinte: não vos enganeis, muitos se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Temos agora, ela falando desse período lá, desses incêndios, temos agora, e muitas pessoas se afastaram da igreja naquela ocasião. O próprio Dr. Kellogg e vários outros, Wright, Wagner, Jones, pessoas importantes, influentes, abandonaram a igreja naquela ocasião. Aí ela está aqui explicando: olha, não vos enganeis, muitos se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Temos agora, aquilo que estava acontecendo naquele período, temos agora perante nós o alfa, a primeira letra ali do alfabeto grego, o alfa desse perigo. Porém, olha só o que ela diz: o ômega, a última letra, o alfa foi o que aconteceu lá, foi um negócio que abalou muito a igreja naquela ocasião. Mas ela falou o seguinte: olha, mas no futuro, provavelmente nos nossos dias, o ômega será de natureza mais assustadora. No livro aquele, o Templo Vivo, acham-se, ela comentando sobre o livro, acha-se apresentado o alfa de heresias letais. Seguir-se-á o ômega, e será recebido por aqueles que não estiverem dispostos a atender à advertência dada por Deus. Deus sempre adverte seu povo. Não há razão para a gente se desviar do caminho, do assim diz o Senhor. Por quê? Porque Deus está conduzindo o seu povo. A sacudidura, esse ômega, a sacudidura deverá ocorrer logo para purificar a igreja. Então, quando a gente olha para a igreja, para nós, seres humanos, nós percebemos uma série de dificuldades que nós temos, nós como seres humanos, e nós como igreja. E é claro que a igreja, ela precisa passar por essa sacudidura. Alguns olham assim para a igreja e pensam assim: mas não pode ser, porque tem tal problema, tem esse outro problema. Mas a igreja precisa passar por essa sacudidura. Se ela estivesse perfeita, não haveria necessidade dela passar por uma sacudidura. Ellen White diz assim: a igreja de Cristo na terra será imperfeita, mas Deus não destrói sua igreja por causa da sua imperfeição. Esse não é o objetivo, né? O objetivo é justamente curar essa igreja. Conquanto em nossas igrejas que pretendem crer em verdades avançadas, conquanto hajam pessoas em nossas igrejas que pretendem crer em verdades avançadas, haja pessoas em faltas e erros, como o joio em meio do trigo, Deus é longânimo, quer dizer, demora para se irar, vai dando oportunidades, e paciente. Ele reprova e adverte o errante, mas não destrói os que são vagarosos em atender a lição que lhes quer ensinar. Ele não desarraiga, quer dizer, não arranca com raiz e tudo, o joio do meio do trigo. Existem pessoas no nosso meio que estão fazendo coisas que não são as coisas mais corretas, e Deus é longânimo e paciente com essas pessoas. Várias dessas vão cair
na sacudidura. Mas várias delas, mesmo tendo dificuldades hoje, estão num processo de aprendizado. Por isso que é muito temerário a gente olhar para as pessoas e dizer, aquele lá é joio, aquele lá, nossa, ele fez cada coisa, é joio. É muito perigoso a gente tomar essa atitude de querer identificar. Por quê? Porque tem pessoas que de repente estão passando por um momento ali de aprendizado e ainda estão muito aquém do que deveriam estar como povo de Deus. Mas Deus está sendo longânimo e paciente. Outras, quem sabe praticando as mesmas coisas, na sacudidura vão sair. Mas a gente não tem essa condição de dizer quem é quem. Vamos purificar a igreja, vamos tirar o joio. Não temos essa condição. Estamos numa batalha, existem pedras no caminho, pedras de tropeço. Nós precisamos não ser essas pedras de tropeço para ninguém. E se por acaso nós vermos algumas dessas pedras, e veremos, Jesus diz que é inevitável que hajam ali as pedras de tropeço, ai de quem for, mas é inevitável no processo. Então nós não devemos ser essas pedras, mas se nós vermos essas pedras, nós não devemos nos abalar com isso. Nós devemos lembrar que a igreja está em processo, ainda vai passar por uma sacudidura. Ela não passou ainda, ela vai passar por esse período de sacudidura. Conta-se uma história ali de 2 monges, e eles estavam indo rumo a uma montanha muito especial para meditarem, a montanha da fé. Mas antes deles chegarem nessa montanha da fé, eles tinham que passar pelo rio da discórdia. E quando eles se aproximaram do rio da discórdia, eles encontraram ali uma jovem muito bonita, mas eles tinham feito um pacto que eles não poderiam nem encostar numa mulher. Mas ela estava ali, ela precisava atravessar. Um deles colocou ela ali nas costas e atravessou o riacho ali com ela. Depois eles continuaram, os 2 monges continuaram o seu caminho, pararam lá no local, na montanha, continuaram meditando alguns dias, até que um deles, o outro, não podendo mais se conter, ele disse assim, olha, eu não consigo entender por que você tocou naquela mulher, depois de muito tempo. Daí aquele que havia levado ali aquela jovem para poder atravessar o riacho ali, o rio da discórdia, ele falou o seguinte, olha, eu, quando larguei aquela mulher, eu deixei ela lá. Você está carregando ela até agora. Você está com isso em mente até agora. E na igreja, nós também, muitas vezes podemos agir dessa forma. A gente muitas vezes percebe dificuldades, problemas, quem sabe aquela pessoa também, ela mesma já percebeu a sua dificuldade, o seu problema, o seu defeito, o seu pecado. Talvez até já tenha resolvido com Deus essa questão, mas nós estamos ainda apontando. Aquela pessoa que fez tal coisa, aquele lá, o irmão aquele. A Bíblia diz assim, Apocalipse 12, verso 10. Foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite. Quem é o acusador? É Satanás. Satanás é o acusador dos nossos irmãos. E esse é o espírito que inspira os homens a espreitar os erros e defeitos do povo do Senhor, conservando-os sob observação, enquanto deixa ignoradas suas boas ações. Esse mesmo espírito de Satanás, muitas vezes ele pode também estar no nosso coração e a gente ficar só cuidando de um lá que foi para um lugar, para o outro, só para ver, identificar erros, defeitos, problemas, ignorando as coisas boas, Muitas estrelas que temos admirado, por seu brilho se extinguirão, então em trevas. A palha, como uma nuvem, será levada pelo vento, mesmo de lugares onde vemos apenas campos de rico trigo. Esse texto se refere a líderes da nossa igreja, que infelizmente nos abandonarão. Infelizmente, existe aqui a profecia mostrando que algumas dessas estrelas, muitas delas, vão se apagar. Mas nós não temos esse direito de identificar hoje, é aquele lá. Assim como também, outras pessoas, por um outro lado, às vezes vão ter a aparência de um fervor, que a gente vai dizer, aquele ali, nossa, aquele ali, de certeza está salvo. Membros, pessoas fervorosas, Ellen White diz assim, falsos mestres podem parecer muito zelosos,
da obra de Deus e podem despender meios para apresentar ao mundo e à igreja as suas teorias. Mas, como misturam o erro com a verdade, sua mensagem é de engano e levará almas para veredas falsas. Deve-se-lhes fazer oposição, não porque sejam homens maus, mas porque são mestres de falsidades e procuram colocar sobre a falsidade o sinete da verdade. Olha que coisa. Às vezes pessoas que a gente vê hoje com defeitos na igreja, essas Deus está trabalhando. É a didática divina, a longanimidade, a paciência de Deus. E elas vão estar entre os salvos. Outras, claro, vão apostatar na sacudidura. E algumas dessas que são tão zelosas, essas inclusive nós precisamos, ao identificarmos ali o problema, ter uma certa oposição a elas. E essas também vão se afastar. Olha que coisa, né? A gente imagina que uma pessoa muito zelosa, não, essa ali está salva de certeza, porque ela é tão zelosa, tão cuidadosa com os detalhes, seus mínimos detalhes. Mas merecem ser condenados os homens que iniciam uma proclamação de possuírem maravilhosa luz e ao mesmo tempo puxam em sentido contrário aos agentes guiados por Deus. Deus tem a sua liderança, são os agentes guiados por Deus. E a pessoa, ela às vezes se sente assim, tão naquela liberdade de dizer assim, não, mas olha lá, né? Aquilo lá, não, daquele jeito. Não, isso não é um representante de Deus. Não, a igreja caiu, a igreja, nossa, já se afastou do ideal de Deus e tal. A igreja, profeticamente, ela surgiu para restaurar a verdade. A partir do momento que ela se desviar por qualquer direção que seja, Deus age, tocando fogo, se houver necessidade, como já fez no passado. É só a gente olhar para o passado da nossa igreja, não precisa nem olhar para o passado que a Bíblia mesmo apresenta, mas até mesmo o passado da nossa igreja a gente já percebe isso, Deus agindo e conduzindo a coisa. Satanás certamente, referindo-se a essas pessoas, certamente o está guiando, como guiou a muitos outros, para longe da corporação, para longe da igreja, em uma conduta de engano e erro. Voltando àquele sonho, nós íamos reunir a comissão para fazer ali aquela comissão de nomeações, e na noite que nós fomos ali, na noite anterior, né, que haveria ali essa reunião da comissão de nomeações, eu tive esse sonho, onde eu vi ali aquele motorista dirigindo, eu olho para ele assim, eu começo a perceber que ele era cego, não tinha como, né, não estava enxergando, e dirigindo. Primeiro eu achei que era algo muito fantástico, né, mas de repente ele agora se levanta e começa a brincar e conversar com as pessoas, e o ônibus indo, tudo certinho. E quando eu acordei, eu fiquei pensando, mas o que será isso, né? Sabendo que nós teríamos a reunião de comissões, de nomeações. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. A explicação, na revista aqui, eu faço uma aplicação assim mais pessoal assim para cada pessoa, né? Mas na realidade, o que estava acontecendo era em relação à igreja. E eu percebi, a aplicação que eu fiz, que mesmo que você olhe para a liderança da igreja, para algum cargo específico, e você acredite que quem está dirigindo ali, ele é cego, ou ele não está nem dirigindo, está tudo largado, você pode ter certeza que Deus está conduzindo o seu povo. Por mais que você, com os teus olhos, você veja ali um cego dirigindo, ou ninguém dirigindo, pode ter certeza que Deus está conduzindo o seu povo. A igreja, ela surgiu como resposta a uma profecia, e Deus tem sua palavra. Portanto, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Que Deus abençoe a cada um de nós.